É uma teoria, ninguém sabe ao certo quando e como foi criada a Deep Web. A Deep Web foi um termo que foi utilizado recentemente por um especialista da área, mas existe essa teoria como existem outras também. O fato é que, assim, com o surgimento da internet, dizem que a internet inicialmente foi criada para trocar informações secretas durante o período da guerra. Consideram isso Deep Web por causa da criptografia, anonimato e liberdade de expressão também. A Deep Web é um lugar para pessoas que têm um conhecimento intermediário em tecnologia. Eu não posso simplesmente mostrar as ferramentas e deixar a pessoa navegar, entrar na Deep Web e correr riscos. Eu prefiro muito me expor o que tem na Deep Web do que pegar uma pessoa leiga e muitas vezes soltar na mão dela de qualquer jeito como que ela entra. Primeiramente, foco em segurança e depois eu foco no que o usuário ele tem que pensar quando ele vai acessar a Deep Web. A gente ouviu falar muito em Bitcoin daqui, Bitcoin de lá, e foi aí que eu descobri que Bitcoin é uma moeda digital que não tem controle, que efetivamente é trabalhada com mineradoras, ou seja, você tem um monte de regras a serem trabalhadas com Bitcoin que não necessariamente são iguais ao de um banco. Isso nos interessou bastante, principalmente por ser inovação e tecnologias, o mesmo objetivo que era trabalhar com moeda não centralizada. Murilo Ianelli, administrador e fundador da página do Facebook e do canal do YouTube Deep Web Brasil. Deep Web Brasil é uma comunidade que aborda sobre o tema Deep Web, que é um tema global para um conjunto de ferramentas que te levam a conteúdos não indexados por mecanismos comuns, sejam eles sites ou arquivos. A diferença da Deep Web para a web comum é a indexação dos conteúdos. Por exemplo, temos aqui o site Pirate Bay, é um site famoso de torrents na web comum. Alguns países são extremamente contra a pirataria. Se algum usuário comum da internet subisse um arquivo pirateado para esse site, ele poderia facilmente ser rastreado e punido, preso. Na Deep Web, esse The Pirate Bay existe também, e um usuário que quisesse, em um país com esse tipo de censura contra a pirataria, subir um arquivo pirata para o mesmo, o rastreamento dele seria mais difícil e assim ele poderia estar concluindo o envio. Posteriormente, o arquivo subiria de uma forma anônima do Pirate Bay da Deep Web para o Pirate Bay da web comum. Eu sou Marcos Henrique, sou um dos sócios fundadores da empresa Foxbit. Bitcoins são tokens digitais. Eles são unidades de medida que existem dentro de um banco de dados chamado blockchain. É um banco de dados descentralizado e essas unidades existem no total de 21 milhões de unidades e são usadas para mais diversos fins. O fim mais comum hoje é a aplicação financeira, dando um valor financeiro para cada uma dessas unidades. Meu nome é Diego Costa, eu sou analista de segurança da informação e administrador da Deep Web Brasil. A Deep Web Brasil nasceu de uma ideia do Murilo Ianelli. Ele decidiu criar uma página exclusiva no Facebook, né? Que ele fez uma pesquisa, não tinha a página, e ele decidiu trazer esse assunto e logo assumir a administração dela para levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo mais técnico para pessoas que têm interesse em aprender realmente o que é Deep Web. Eu sou Gabriel Rama, sou designer e empresário. O Bitcoin ele tem várias denominações. Muitas pessoas falam que é moeda, outras pessoas falam que é um meio de pagamento. O Bitcoin ele é tudo isso, mas a real essência dele é que ele é um protocolo de validação P2P, né? Onde dentro desse protocolo de validação você consegue fazer N coisas. Para familiarizar o que é um protocolo, seria basicamente o protocolo HTTP que todo mundo conhece hoje. O que seria o HTTP? O famoso
o endereço de internet, né? Então, dentro desse protocolo de internet, você tem N coisas. Dentro do protocolo Bitcoin, você tem N outros serviços também, além de ser só uma moeda para fins financeiros. O Bitcoin, ele é considerado hoje um dos meios mais seguros para você fazer transações financeiras. Por quê? Porque ele não tem um intermediador. O grande fenômeno do Bitcoin é que ele elimina o intermediário. Então hoje, se você for fazer uma compra em algum site eletrônico, qualquer coisa, você utiliza um cartão de crédito. Quando você utiliza esse cartão de crédito, você passa por N pessoas no meio do caminho até chegar no vendedor. O Bitcoin, ele é P2P, ele é peer-to-peer, ele é ponto a ponto. Então, quando você faz uma transação, ele vai diretamente para o vendedor. Ele não tem intermediários, então você não tem taxas de intermediários no meio do caminho. Outra vantagem maravilhosa do Bitcoin, ele não é possível dar chargeback. Chargeback nos cartões de crédito é muito comum, na qual o comprador ele compra uma passagem aérea, qualquer item, e ao mesmo tempo ele cancela. Basicamente é quando ela recebe o produto. Então ela recebe o produto e ele cancela. E o comprador, o vendedor que acabou vendendo, perde esse produto. Com o Bitcoin isso não é possível. Sou o Danilo Anelli. Meu primeiro contato foi, eu usei o computador pessoal. Eu tinha um pouco de medo assim, justamente por causa de problemas de ser hackeado ou alguém ficar esbilhotando meu computador tudo. Fiquei um pouco com medo, mas depois quando eu fui descobrindo, eu acabei me acostumando e relaxando um pouco em questão de ter problemas com hackers e com invasão de privacidade, essas coisas. Eu conheço o termo Deep Web, eu já acesso a Deep Web há um bom tempo, vai fazer 9 anos. E eu comecei quando adolescente, aos meus 14 anos mais ou menos, justamente para ir ver esse lado negativo que ela tinha. Quando eu vi que ela não era tudo isso, eu deixei de lado. Após passado uns anos, eu entrei para estudar técnico em informática, meu professor voltou a citar sobre a ferramenta e eu vi que ele citou sobre um certo tabu, né? Exaltando os pontos negativos. E para mim, ao meu ver, ele não tinha ainda entrado para saber como era. E eu pensei, se um profissional da área está passando uma informação errada, tem a chance de entrar e mudar isso, conhecer a rede, mudar isso, e fazer as pessoas usarem ela de um jeito bom, por que ele faz isso? Eu peguei o meu tempo livre e decidi investir nessa visão. O que eu queria como objetivo inicial e que eu acho que eu tenho conseguido durante 3 anos pra cá é mudar a visão das pessoas em relação à Deep Web e mostrar a verdade dela. Não só o conteúdo ruim, mas o que ela tem de bom e ruim. Eu uso a Deep Web há uns 8 anos. Eu escutei sobre a Deep Web numa roda de amigos, que eles compararam como um site de terror. E aí eu me interessei, comecei a pesquisar no Google, não achei praticamente nenhum material. E eu cheguei nesse grupo de amigos no dia seguinte e falei, eu quero entrar na Deep Web, eu quero conhecer. Não, é assustador, é algo que você não vai gostar, não sei o quê. Várias informações assim, tentando fazer com que eu não entrasse. Mesmo assim eu insisti e um amigo acabou me mostrando basicamente como fazia e eu me virei. Aí eu fui atrás do Google, encontrei o Tor, li bastante sobre a ferramenta. Na época eu não conhecia muito do idioma inglês, então foi muito difícil, porque 90% do conteúdo que eu encontrei foi em inglês e eu comecei a me aprofundar. O intuito geral da Deep Web, a gente pode citar quem criou os softwares que compõem a Deep Web e nós temos uma lista com mais de 30. O mais famoso seria o Tor. O Tor é uma organização que foi criada por alguém. Esse alguém alega que a liberdade de expressão como pessoa é o motivo, é o forte do software continuar. Isso se dá política e religiosamente falando, na maioria dos casos. Infelizmente, por em tese estarmos em anonimato, existem falhas no sistema que pode comprometer o anonimato do usuário e você pode ser revelado, como existem também armadilhas que podem ser feitas por autoridades. Assim, eu não posso classificar a Deep Web como o melhor dos mundos, né? Só porque você tem a liberdade de expressão e você é anônimo. Muitas pessoas usam isso para praticar crimes. Isso não é bem visto, principalmente pela mídia. Algumas reportagens que foram feitas sobre a Deep Web não trouxeram assim uma imagem tão boa sobre ela.
Meu nome é Leandro Rubim, atualmente sou diretor de Educação à Distância da FIAP e também de cursos de curta duração. E na essência eu sou professor de tecnologia. A grande vantagem do Bitcoin é que não necessariamente você precisa conhecer tecnicamente toda a arquitetura de Bitcoin. O grande interesse da gente é poder trabalhar com Bitcoin assim como qualquer outro tipo de forma de pagamento, seja um cartão de crédito, seja um boleto. Então, para qualquer empresa fica muito transparente. Você contrata uma empresa que trabalha com Bitcoin, ela vai lhe cobrar uma taxa de transferência, tal como um cartão de crédito, e aí você consegue comercializar seus produtos em Bitcoin. Então, a gente trabalha dessa forma. Hoje a gente tem uma empresa contratada, do qual a gente utiliza todo o sistema deles, mas a gente simplesmente, para a gente é totalmente transparente, a gente não retém Bitcoin, então é transferido em real depois para a nossa conta corrente. Para você poder ter Bitcoins e comercializar Bitcoins, o primeiro passo que você tem que fazer é criar uma carteira. Aí para criar uma carteira, é a analogia parecida como criar um e-mail. Então você pode ir numa máquina, né, efetivamente, uma ATM, ou você pode ir por qualquer site que trabalhe com carteira Bitcoin ou por aplicativo. Por exemplo, eu estou utilizando aqui um aplicativo chamado Blockchain, dá para fazer pela web ou pelo próprio aplicativo, tá? Uma vez que você quer criar uma carteira, então o primeiro passo é você entrar com um e-mail e com uma senha, e ele exige que seja uma senha um pouco mais complicada, ok? Uma vez a conta criada, ele te pede um número, um PIN, você digita aquele PIN, ele vai te pedir para confirmar aquele PIN, e aí ele vai acessar a sua carteira, tá? Como que você pode utilizar essa carteira? Então existem 3 funções principais. Uma delas é você fazer transferência para outras carteiras. Então se você quiser transferir para qualquer colega ou qualquer outra empresa que tenha uma carteira de Bitcoin, basta você ter o QR Code dessa carteira ou simplesmente o ID, que aí o ID é um código alfanumérico um pouco maior, tá? E aí você consegue fazer essa transferência. Então esse é um primeiro passo, assim como você trabalhar com um app de um banco mesmo, tá? Um segundo passo que você pode trabalhar é pegar e ir num caixa, num ATM, depositar na nota, né, corrente, em real, em dólar, que seja, e colocar o QR Code desse resultado no seu celular, apontando para o seu celular. Aí aquele depósito que você efetivamente fizer, automaticamente cairá em Bitcoin para você. E um terceiro passo que você pode trabalhar é você passar a sua carteira de Bitcoin para qualquer outra pessoa. Então você vai receber um QR Code e esse QR Code você pode utilizar para transacionar, né, valores para sua conta. O Bitcoin começou muito famoso na Deep Web por causa dessa função de ele ser difícil de rastrear e ele ser semi-anônimo. Você sabe que o recurso está indo do endereço A para o endereço B, mas nem sempre você consegue nomear quem é o dono de A e quem é dono de B. Então isso é que fomentou o Bitcoin para esse uso na Deep Web, principalmente até 2012, 2013. De lá para cá estão crescendo novas e novas moedas digitais. Hoje eu posso dizer para você que deve existir mais de 300 moedas digitais espalhadas por aí. Algumas são realmente golpes, algumas realmente são produtos de scam, pirâmides financeiras e coisas muito ruins. E outras não, outras são projetos sérios, outros são projetos que têm futuro, que vão crescer talvez tanto quanto o Bitcoin. Mas a Deep Web está migrando o seu uso de moedas digitais para outros ativos que não o Bitcoin em si. O legal da Bitcoin é que ela é uma moeda criptografada também. Então ela tem a proteção do anonimato, é uma coisa que a gente tem que frisar. Ela deixa todas as transações da Deep Web mais seguras do que se fosse por dólar, por exemplo. E é por isso que é a moeda mais usada na rede. Nos Estados Unidos, hoje, um cara tem uma carteira virtual, ele ganha as bitcoins, ninguém sabe de quem é a carteira, tá lá na carteira dele. Ele pode, em alguma casa de câmbio, trocar bitcoin por dinheiro real. Alguns serviços no Brasil hoje, existem alguns sites que fazem a transação já direto para o PayPal, por exemplo. Ainda nos Estados Unidos esse tipo de coisa é famosa. No Japão já tem lanchonetes que aceitam pagamentos em bitcoins, então as pessoas acabam nem precisando fazer a transação para o dinheiro real, que no caso seria por alguma casa de câmbio, direto no caixa eletrônico ou por conta do PayPal. Querendo ou não, a liberdade de expressão é alta aqui pra gente.
que pesem falando que não temos, se comparado à Coreia do Norte, por exemplo, Rússia e alguns lugares do Oriente Médio, a gente toma sopa na internet. Então, a vantagem para nós é que, por exemplo, aquele sistema de cookie que vai pegar o que a gente digita, onde a gente navega e o que a gente procura, para depois jogar aquela lista de propagandas que você, poxa, apareceu uma câmera fotográfica aqui, eu estava procurando uma câmera antes, como é que isso funcionou? Esse tipo de invasão de privacidade na internet convencional a gente tem, na Deep Web a gente não tem. Seria uma das vantagens, fora o anonimato, caso você queira expor alguma coisa. É claro que se você for expor um dado político, você vai sofrer algum tipo de punição. Não que seja certo ou que seja errado, vai depender da visão da pessoa. Mas caso você tenha esse intuito, também é um lugar certo de fazer. A maioria das pessoas, elas ficam procurando principalmente alguns livros, geralmente livros de anatomia, vamos dizer assim, tanto para comprar quanto para baixar, e não acha na Surface, coisa que na Deep Web você encontra alguns livros. Eu trabalho com o meu personagem, essas coisas, então eu tenho que saber bastante sobre anatomia do corpo humano, tanto masculino quanto feminino. Então para mim foi perfeito, me ajudou bastante, e muita gente precisa daí também. E alguns amigos meus também que é da área, eu indico o site, indico o livro para eles ir lá e baixar. Hoje em dia, se os órgãos, né, as organizações responsáveis pela internet, por toda a investigação de crimes no mundo, elas quiserem descobrir o que você está fazendo, se elas se esforçarem, elas conseguem, mesmo estando na Deep Web. Você está acessando um site e você clica em um link e você se depara com um site de pedofilia. Aquilo não é algo que você quer ver. Aquilo não é algo do seu dia a dia. Não é o que você está procurando. Então, choca. Hoje em dia, eu entro na Deep Web com um objetivo. Se eu passo, assim, meia hora navegando e não encontro aquele meu objetivo, eu já saio porque ela não tem mais um conteúdo. Muitas pessoas estão navegando e divulgando outros conteúdos, né? Mais ilícitos, não estão mais focando em ajudar. É raro você encontrar algo na Deep Web que ajude você a ter um conhecimento. Ou são coisas muito antigas, ou são coisas desatualizadas, que não servem mais, e você não vai ter utilidade com aquilo. Já me deparei com coisas estranhas e muitas vezes eu tentei baixar conteúdos, PDFs que explicavam como fazer vírus, como fazer uma engenharia reversa em um vírus. Tentar estudar esse conteúdo e no final eu acabei baixando vírus, né, para o meu computador. Então aquilo ali nada mais era que uma tentativa de enganar as pessoas, né? Você tá achando que tá baixando conteúdo e baixa outro. Só que, como eu sempre usei uma máquina virtual, né, desde o começo, assim, eu nunca corri risco. Já me pediram várias vezes ajuda, né, pessoas que alegaram que tiveram seus computadores sequestrados, tiveram todas as fotos do computador deletadas, ou então simplesmente baixaram um arquivo que mudava a extensão daquela foto, daquele vídeo, e a pessoa achava que tinha perdido o arquivo, mas na verdade não era. Até mesmo na Surface, coisas que você baixa pode ser algum programa malicioso, um malware, um vírus, qualquer coisa do tipo. A Deep Web é a mesma coisa, você sempre tem que ter um olho assim, manter um olho aqui e um olho aqui, para manter certinho para não fazer coisas erradas, né? Você pode baixar um programa, um arquivo PDF, pensando que é um livro, ou que é alguma coisa, algum documento, pode ser um vírus, essas coisas, né? Então, sempre tem que tomar cuidado, pensar duas vezes no que vai pesquisar e tentar ir em um site que tem mais downloads ou coisas assim do tipo. Usar o Bitcoin, ele é muito seguro desde que o usuário tome as suas medidas de prevenção. O Bitcoin ele é um código, como eu disse, criado lá em 2008, 2009, é um código aberto de programação, já foi revisado por centenas e centenas de técnicos e programadores pelo mundo de 2009 até hoje, mas o Bitcoin como código em si, como rede de computador, é extremamente seguro.
O que acontece eventualmente é que o usuário, por desinformação, por falta de costume com a ferramenta, acaba cometendo falhas. E aí ele não protege a sua senha, ele não protege os seus bitcoins da forma devida e aí ele acaba sendo roubado. Eu fiz uma entrevista recentemente em um site de assassinos de aluguel. Seria uma máfia, no caso. Entrei em contato com eles pelo site e via e-mail. Eles me responderam posteriormente. Fiz umas perguntas. Eles me responderam de uma forma totalmente amigável. É bizarro o método como eles funcionam. Eles falam que matam pessoas, que espancam, queimam propriedades, bens particulares. O que você quiser, eles fazem. E tem uma lista de preços. Eles, inclusive, agem ao redor do mundo. A questão é, através dessa entrevista e por trás desse site, se é verdade o que eles fazem em relação ao que eles falaram, ou se não é. Porque até então pode ser um tipo de golpe, sendo que lá o pagamento é por Bitcoin, Bitcoin é caro, você paga para eles, eles não prestam serviço nenhum, saem beneficiados financeiramente e você acaba ficando para trás. Eu vejo que o Bitcoin ele não entrou para valer ainda justamente pelas pessoas ainda não serem tão tecnológicas a ponto ao nível que é o Bitcoin, né? Porque ela não é tão complicada quanto outras tecnologias, né, que concorrem, vamos dizer, quanto um cartão de crédito, um cartão de débito, né, ou um PagSeguro e assim por diante. Então as pessoas elas precisam entender e usar pelo menos algumas vezes para poder saber que é fácil, que não tem risco, que é mais barato, né? E não simplesmente ouvir os boatos que se tem por aí, que é usado para transferência internacional, é usado por traficantes, enquanto existe um uso tão natural e tão positivo, justamente porque ninguém controla. Então existe toda essa quebra ainda que vai durar um pouquinho, mas que vai ser quebrada ainda para frente. Temos os mercados negros, que existem diversos tipos de serviço. Eles vendem celulares roubados, computadores roubados, drogas, armas em geral, explosivos, manuais para fazer drogas sintéticas, manuais para abrir carros e portas e diversos outros tipos de serviços, como por exemplo, vender uma calcinha usada e assinada até. Não sei para que ou porquê, mas vende. Recentemente uma pessoa me comunicou, uma menina no caso, querendo saber sobre pílulas para aborto, se eu conseguiria na Deep Web para ela e ela iria me pagar. E a gente sabe, em relação a clínicas clandestinas, o tanto de mulheres que morrem, moças jovens, o problema que dá para a saúde em relação ao aborto, não só operação ou métodos de extração físicos por aparelhos, mas próprios remédios como as pílulas. E eu fiquei meio assim, poxa, como isso aconteceu? O que está acontecendo? Se você confia em mim para vir me perguntar isso, confia em mim para ouvir a minha opinião também a respeito do assunto. Eu passei o meu número de celular para ela, conversamos pelo WhatsApp. A minha namorada, inclusive, conversou com ela, uma pessoa que só eu e a minha namorada sabe quem é, a gente tem contato com ela até hoje. Tentamos da melhor forma possível conscientizar ela em relação ao que ela pode estar fazendo, desde o teste de gravidez, até conversar com os pais, apesar de ter aquele medo de repressão que é natural. Tentamos da melhor forma possível conversar com ela, passaram alguns dias e depois ela voltou a conversar. Nos agradeceu em relação a gente ter pisado no freio para ela não ter feito nenhum tipo de besteira e no final não era nada. Talvez se ela não tivesse confiado a nós, conversarmos com ela sobre isso, ela poderia ter feito uma besteira em qualquer esquina. Alguma pessoa que tem uma visão mais gananciosa por dinheiro poderia ter oferecido para ela qualquer tipo de serviço e vai saber onde ou como ela estaria hoje. Então, a nossa conscientização vai além da tela do computador. A gente tenta combater a falta da liberdade de expressão, a pedofilia, maus tratos aos animais, não só na rede, mas tudo aqui na vida real. Porque se tá na internet é porque começou aqui fora, nada começa lá dentro diretamente.
Antes de começar o vídeo, eu queria falar que eu não sei se vou postar esse vídeo. Eu não sei se eu vou ter coragem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu queria falar que nada do que você leu no título é falso. O real aconteceu comigo e eu vim contar a minha história pra vocês. Bom, tudo aconteceu no meu aniversário de 9 anos. E antes de eu contar como tudo aconteceu, eu vou voltar um pouquinho no tempo. O meu pai e a minha mãe, eles moraram juntos durante um tempo. E quando eu tinha uns 2 aninhos, eles se separaram. Só que a minha mãe tinha que trabalhar pra me sustentar. Então ela me deixava com a minha tia. Mas meu pai sempre teve liberdade de vir aqui em casa e ficar comigo. Então ele ficava durante o dia no bar e me buscava à noite e me levava pro bar de novo. Ele me levava sempre pra um bar específico, sabe? E diversas vezes minha mãe já chegou em casa do trabalho me procurando e eu não tava, sabe? Eu tava no bar com meu pai. E aí os donos desse bar começaram a pegar carinho por mim. Tanto a dona quanto o dono, que era um casal. E eu sempre, quando meu pai me levava pro bar de carrinho, eles me pegavam e me colocavam dentro da casa deles, que era do lado, assim. E cuidavam de mim. E isso foi durante muitos anos da minha vida. Eles me tratavam como neta, eles me chamavam de neta e eu chamava eles de avós. E isso foi durante muito tempo, até que tudo aconteceu no meu aniversário de 9 anos. Eu voltando da escola, eu passei toda feliz lá pra falar pros meus avós que eu tava completando 9 anos de idade. E o bar tava fechado, só a casa que tava aberta. Então eu entrei e chamei e o meu avô pegou e falou assim, vem aqui. O meu avô falou assim, vem aqui, eu tenho um presente pra te dar, a sua avó não tá em casa. Aí eu era uma criança totalmente inocente, eu peguei e entrei, sabe, todo feliz. Nossa, eu vou ganhar um presente. E foi o pior presente da minha vida, porque ele me estuprou no dia do meu aniversário. Quando ele tava fazendo as coisas comigo, eu não tive reação nenhuma, porque eu era uma criança e eu não entendia o que estava acontecendo. Mas assim que ele acabou, ele disse que se eu contasse pros meus pais, ele mataria os meus pais. E que não era pra eu poder contar. Porque senão ele mataria os meus pais, ele me mataria. E eu fui embora chorando. Mas se me perguntem como eu ia sozinha pra lá, é na minha rua, o bar dele. E aí, eu fiquei com medo, eu não entendi direito, porque eu era uma criança. E todas as vezes que eu ia pra escola, eu passava em frente desse bar. E ele me dava bala, ele me tratava bem. E durante os anos aconteceu novamente. E algumas vezes quando meu pai estava no bar e ele me levava lá pra dentro pra cuidar de mim. Meu pai nunca desconfiou porque meu pai era amigo dele. E ele me dava muito dinheiro por isso. Ele me ameaçava, falava que não era pra contar pros meus pais, senão ele mataria os meus pais. E como toda criança eu fiquei com muito medo de contar pros meus pais e acontecer alguma coisa com os meus pais. E ele me dava muito dinheiro, tipo, muito dinheiro. Minha mãe não me dava dinheiro assim. Tinha vezes que eu tinha tanto dinheiro que eu jogava dinheiro fora ou dava para as pessoas da minha escola. E as pessoas da minha escola achavam que eu tinha muito dinheiro. Só que eu não tinha, entendeu? Era tudo que ele me dava e eu às vezes gastava com comida lá na escola ou eu jogava dinheiro fora. E isso aconteceu durante muito tempo na minha vida. Eu fiz 10 anos e isso ainda acontecia, eu fiz 11 e isso acontecia, eu fiz 12 e isso ainda acontecia. Eu tinha muito medo de contar pros meus pais. Eu sei que esse vídeo vai causar muita dor em algumas pessoas que são da minha família, porque muita gente não sabe. E eu só contei pra algumas pessoas, na qual eu confio muito por ter contado isso. Quando eu fiz 12 anos, eu decidi dar um basta nisso e não aceitar mais isso pra mim. Que eu já tava maiorzinho, eu já conseguia entender as coisas melhor. E eu parei de ir lá. Mas todas as vezes que ele me via na rua, ele me cumprimentava normal, como se nada tivesse acontecido e me dava dinheiro. E muitas das vezes eu pegava porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa comigo de novo. E se passaram muitos anos e todos os relacionamentos que eu tive nunca davam certo, porque eu era muito agressiva com os meus namorados, porque eu tinha medo deles fazerem alguma coisa comigo. Quando eu conheci o Fernando, uma vez a gente brigou e eu contei pra mãe dele porque eu tinha um jeito meio agressivo.
E a minha sogra foi muito legal comigo, ela me deu um conselho, ela disse que não era pra deixar. Ela disse que não era pra eu deixar isso acabar comigo, sabe? Ela foi muito gente boa comigo, como outra pessoa não tinha sido. E eu contei pra minha mãe porque no dia que eu briguei com o Fernando eu fiquei me sentindo muito culpada. E eu decidi contar pra ela com 17 anos. E foi aí que eu contei pra minha mãe e eu contei pra minha sogra. Essas pessoas próximas tentaram me ajudar a esquecer. Só que é uma coisa que não tem como esquecer. Falta poucos dias pro meu aniversário de 19 anos e tudo que eu fico pensando é o que aconteceu comigo no dia do meu aniversário. E eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês não pra contar a minha história, mas sim pra falar pra vocês não terem medo de contar pros seus pais. Se vocês sofrem com isso, contem, sabe? Se vocês já sofreram, contem. E se vocês sofrerem um dia, contem também. Não esconde, sabe? Porque eu escondi durante muito tempo e foi tarde demais. A pessoa tá solta e nada aconteceu com ela. E eu sei que esse vídeo é acusador de muitas pessoas próximas de mim, porque pouquíssimas pessoas sabem o que realmente aconteceu. E depois de um tempo eu consegui contar pro meu pai, porque o meu medo maior é meu pai fazer alguma coisa com essa pessoa e eu ficar com culpa pro resto da vida. Mas meu pai conseguiu até se conter. E eu queria contar essa história pra vocês, porque eu não queria guardar isso mais pra mim, sabe? Eu queria que as pessoas soubessem que não é pra elas ficarem caladas e que era pra elas contarem. Porque eu fiquei calada durante tanto tempo, isso aconteceu durante tanto tempo comigo. E eu sei que tem pessoas que sofrem isso dentro de casa, com parentes ou com pais. E eu não queria de forma alguma que vocês sofressem o que eu sofri. Mas eu precisava muito vir aqui não só contar a minha história, mas sim conscientizar vocês de que vocês têm que contar sim. Pros pais de vocês, pra mãe de vocês, ou pra alguém próximo que vocês confiem. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam aqui embaixo no meu canal, me sigam nas redes sociais e um grande beijo. Tchau, até a próxima. No dicionário, a palavra trans significa além de. Gênero é o que identifica e diferencia homens e mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino. E transgêneros são aqueles que vão além do simples conceito de masculino e feminino. A partir de hoje, a gente convida você a conhecer a vida dessas pessoas que enfrentam um caminho difícil para assumir uma nova identidade. A nossa viagem começa diante do espelho. Olhe no espelho. Olhe e imagine que o que você vê não é o que você é. Eu tenho uma alma feminina num corpo masculino. Por mais que não esteja nos meus registros hoje, eu não aceito que me tratem por um nome diferente de Cristina. Hoje meu corpo me representa. É como se eu tivesse passado a vida inteira dentro de um quarto. E há um ano é como se eu tivesse me libertado de tudo isso para ser realmente quem eu sou. Tem dias que eu acho que as pessoas só conseguiriam me entender se elas fossem quem eu sou, ou se pelo menos elas me deixassem ser. Parte da beleza, do mistério, da força da diversidade humana. Juntos, somos como uma árvore, cheia de ramificações. A parte mais difícil da infância é que eu já sabia que era mulher, mas as pessoas não me viam assim. Hoje eu tenho prazer em me olhar. Esse é o rosto que eu sempre quis ter. Por que os homens passam a me olhar de uma outra forma só porque eu disse que eu sou uma mulher transexual? Tenho orgulho da minha cicatriz, que eu carrego aqui no peito. Eu quero operar, mas não é uma cirurgia que vai me tornar mais mulher. Eu já sou mulher. Alice no País das Maravilhas.
Quem nunca ouviu falar desse livro? Ele foi escrito há 152 anos pelo inglês Lewis Carroll e já foi recontado inúmeras vezes das mais diferentes formas. A partir de hoje, nós vamos mostrar essa história pelo olhar da Alice. Ela vai representar todas essas pessoas que sentem que nasceram num corpo errado e estão em busca de sua identidade. Tudo começa numa corrida contra o tempo. Alice quer alcançar o coelho branco e seu relógio. Os transgêneros também têm pressa. Pressa em responder a uma única pergunta: quem sou eu? Melissa tem 11 anos. Adora o apelido que ela mesma criou, Mel. Desde quando você passou a não gostar que te chamassem de Miguel? Sempre. Totalmente sempre. A maquiagem não é pra reforçar isso? Eu sou uma menina? Não. Sempre me senti menina, independente de maquiagem. Quando que vocês perceberam que a Mel, na verdade, era uma menina e não um menino? Acho que, assim, desde de muito cedo, quando ela começava a utilizar roupas da Karina, sapatos. E você fazia o quê? Eu até chegava a falar assim, puxa, por que você não coloca uma camisa minha, não sei o quê? E até ela chegou a usar, mas fazia como se fosse um vestido. Então não adiantava muito, né? E você ficava bravo? Eu ficava incomodado. Ficava muito bravo. Pra mim, eu tava fantasiada de menino, até 9 anos. 9 anos com uma fantasia quente e pinicante. E aí eu pedi de aniversário, isso era em agosto de 2015, que ela me transformasse em menina. Era meu maior presente. Os pais foram procurar ajuda no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, o primeiro centro público de atendimento para crianças transgêneros no Brasil. E lá conheceram outros pais que vivem a mesma situação. Eu tenho que mostrar para ele que se ele está querendo se transformar em menina, ele vai sofrer alguma coisa com isso. Não precisa se vestir de menina para ser gay, porque eu achava que ela queria se vestir de menina porque ia ser homossexual. E eu falava... Todos aqui achavam também que seus filhos seriam homossexuais? Ninguém pensava na palavra transgênero. Na verdade, nós, por exemplo, nem sabíamos que existia, né? A gente não tinha essa informação. Eu, como pai, eu olhava e eu achava assim, eu falava, meu, que é isso? Ele deve estar copiando algum personagem de desenho. Eu achava que eu estava querendo errado e que eu tinha que mudar porque você escuta, ó, dá boneca para menina e dá carrinho para menino. Essa é uma grande confusão sobre o assunto. Ser um menino ou uma menina gay é questão de orientação sexual. A orientação sexual, ela designa quem eu escolho para ter uma atividade sexual, quem me desperta desejo. Então, a noção que eu tenho de ser homem, eu posso ter um desejo. Por uma mulher, vou ser heterossexual, por um outro homem, vou ser homossexual, pelos dois eu vou ser bissexual. Ser trans é uma outra questão. Trata-se de identidade de gênero. A identidade de gênero é a definição. Você é homem ou você é mulher. Como ela se sente, se percebe, se vê, como ela se reconhece. Gênero só existem dois, o masculino e o feminino. Transgênero é uma pessoa que não se identifica com o gênero de nascença. Por exemplo, uma pessoa que nasce homem, mas não se sente do gênero masculino. Ou que nasce mulher e não se identifica com o gênero feminino. Por falta de conhecimento, de informação. E para os pais, já cansei de ouvir. Se fosse gay, seria ótimo, mas trans é muito. O processo não é simples. Causa muito sofrimento para a criança e para a família. E é comum também os casais entrarem em conflito. Eu nunca fui contra. E você sim?
Também não tinha o conhecimento, mas me aborrecia. Assim, você como pai, para você era mais difícil? Era difícil. Era difícil, tanto é que chegou um momento da nossa vida que a gente até se separou. Eu achava que quem propiciava tudo isso era a Karina. Você fica emocionada, né? Não era só ele, né? A minha família inteira falava que a culpa era minha. Você que deixa, você que incentiva, porque com a gente não é assim. E na verdade, né, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu lá com o Dr. Sadé é que ou o pai ou a mãe nunca não tem esse poder ainda de poder mudar o gênero de uma pessoa. Os pais não são culpados de uma criança ter uma questão de gênero. Não tem isso, não existe isso. Como a ciência explica a origem do transgênero? No embrião humano, né, a genitália se forma por volta da 10ª semana. Tá? Enquanto isso, o cérebro está em desenvolvimento. Mas por volta da 20ª semana se define a área que dá a identidade de gênero, que a gente chama. Ou seja, genitália masculina com cérebro masculino. Genitália feminina com cérebro feminino. Ou o contrário. A genitália masculina, mas o cérebro se estruturou como feminino. Ou a genitália feminina e o cérebro se estruturou como masculino. E aí a gente tem o caso de uma criança que vai nascer transgênero. Sim. E isso vai se manifestar por volta dos 2, 3, 4 anos de idade, que é quando a criança tem uma maturidade neurológica para dizer se é menino ou se é menina. Então a gente pode dizer que um transgênero já nasce assim? Nasce, não é escolha. Não é influência do meio, porque se fosse influência do meio, não existiria transgênero. Imagine ter 11 anos, apenas 11 anos, e ter que tomar uma decisão como a de Alice. Ela está diante de várias portas e tem que passar pela menor delas, a mais difícil. As portas simbolizam os vários caminhos que uma pessoa pode seguir. A Melissa vai passar por um tratamento que vai atrasar sua puberdade. Ela vai fazer um bloqueio hormonal. Então, assim, quando começa a mudança corporal, a gente interrompe isso. Ela não vai desenvolver como um menino. Ela não vai desenvolver, não vai ter, não vai engrossar a voz, não vai desenvolver como uma criança, assim, para a puberdade masculina. O bloqueio hormonal é a primeira fase do tratamento. O objetivo é adiar a puberdade até que médicos e psicólogos possam dizer seguramente que aquela pessoa é trans. O Conselho Federal de Medicina permite que seja feito em crianças a partir de 12 anos de idade. E só depois, por volta dos 16 anos, é que o adolescente trans pode começar a tomar hormônio. Agora, por que precisa bloquear e não já entrar no tratamento hormonal direto? Então, isso você bloqueia primeiro porque é muito inicial. Porque se você começa já a dar o hormônio do sexo oposto nessa idade, você primeiro atrapalha todo o crescimento e depois você não desenvolve a puberdade adequadamente. Esse é um tratamento totalmente reversível. A Melissa uma hora vai ter que crescer. E cada vez mais, ela e a Alice vão ter a sensação de estarem num corpo inadequado, o que gera muito sofrimento. É numa lagoa de lágrimas que a Alice vai conseguir chegar no País das Maravilhas. E a Melissa vai deixar para trás, para sempre, o menino Miguel. Depois das férias, ela voltou de menina. Mas antes disso, ela já tinha falado para todo mundo que ela queria ser uma menina. Então não foi... Todo mundo já sabia. Então, né, já faz algum tempo que eu vim explicar isso pra vocês, que eu queria fazer essa transição, né, de mudança de sexo. Quem lembra de mim, quando eu era menino, eu era muito tímida e muito comprimida, eu era no meu canto. E agora eu sou bem mais solta, sei lá, eu sou mais livre. Agora você tá mais feliz. Sim. Aí eu compartilhei isso com vocês e vocês aceitaram super bem. E eu adorei isso, que eu pude confiar numa sala que eu ia levar pra vida toda
uns amigos de coração. Eu poderia ter a escolha de viver infeliz e continuar minha vida inteira sendo infeliz, ou eu poderia ter a escolha de ser feliz e continuar nesse caminho que vai me fazer ser uma pessoa feliz. Domingo que vem, os conflitos e descobertas de jovens trans que começam a mudar o corpo. Oi, gente. Eu tô com o olho um pouco inchado. Hoje eu tô fazendo 22 anos e tá sendo bem difícil pra mim, porque tem só 2 meses que minha mãe faleceu e é difícil quando tem só 2 meses que sua mãe falece e aí você vai e faz completa a umidade. Eu vim falar pra vocês hoje o motivo de eu começar a ter a ideia de fazer vídeos no YouTube, o propósito, né, desses vídeos que eu resolvi fazer, de ter criado o canal. Espero que eu esteja falando alto pra vocês conseguirem entender. Tem 2 vezes que minha mãe morreu, ela teve uma parada cardíaca e a gente não esperava que ela fosse falecer, porque ela tinha problema de coração, mas toda vez que ela ia pro hospital, ela sempre voltava. E, né, no tempo que ela faleceu, ela não tava tão mal. E ela acabou falecendo do nada. Não deu tempo de pedir ajuda pros familiares. E meu pai teve que bancar, assim, o velório dela todinho, sozinho, o enterro. E eu vim de uma família bem humilde, então ela teve que ser enterrada num cemitério público. E desde o dia que ela foi enterrada nesse cemitério, eu não consegui ficar em paz. Foi enterrada no cemitério São Luís. Um cemitério horrível. Você tem que pisar nas covas das pessoas para você visitar o seu parente que tá ali naquela cova. E aí, quando eu vi minha mãe naquele estado, sendo enterrada naquele buraco, sem uma plaquinha decente, aí eu coloquei na minha cabeça, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra tirar minha mãe daqui. E ela não vai ficar enterrada nesse cemitério. Ou eu faço alguma coisa que dê muito dinheiro, ou eu vou começar a roubar. E aí eu fiquei sabendo que vídeos no YouTube dá dinheiro se você fizer bons vídeos e tal, tiver uma quantidade boa de inscritos e curtidas. Desculpa. E aí eu resolvi fazer os vídeos. E eu tenho 3 anos, né, pra poder estar tirando os ossos dela daquele cemitério. E aí eu falei, eu vou fazer os vídeos e se der certo, daqui 3 anos, se der tudo certo, eu tenho dinheiro pra tirar ela de lá e dar um velório, um caixão bom pra ela. Um buraco não, né? Eu prefiro falar uma casa pra ela descansar em paz, onde ninguém vai precisar pisar em cima dela pra poder ver as outras pessoas. Comprar flores bonitas todo mês, toda semana, pagar um coveiro pra cuidar da covinha dela direito. Mas o principal mesmo é tirar ela daquele lugar horroroso. E aí, hoje, 22 de fevereiro, eu tô fazendo 22 anos. Minha mãe morreu no dia 2 de dezembro, faltando alguns dias pro Natal e agora é meu aniversário. E é difícil você comemorar seu aniversário quando falta aquela pessoa que 21 anos da sua vida, ela sempre fez um bolinho pra você. E mesmo que não tivesse nada disso de casa pra comer, ela saía batendo de porta em porta pra pedir uma farinha e um ovo pra não faltar aquele bolo pra cantar o parabéns. Não, eu nem vou fazer festa nem nada, porque nem bolo eu não quero. Porque tem aquele momento que você corta o bolo e dá seu primeiro pedaço de bolo. E normalmente a gente sempre dá pra nossa mãe. E essa hora vai ser muito triste pra mim.
Então esse é o motivo de eu estar chorando no dia do meu aniversário. E eu aproveitei esse dia para desabafar também, né, com vocês. Foi bom, que foi um desabafo para mim. Espero que vocês tenham entendido o motivo de eu resolver fazer esse canal no YouTube. Eu peço a ajuda de vocês. Espero que daqui 3 anos eu tenha conseguido um dinheiro suficiente para tirar minha mãe daquele buraco. Espero que daqui 3 anos eu esteja fazendo um vídeo mostrando pra vocês que eu consegui, que a gente conseguiu, que graças a vocês eu realizei o meu sonho de tirar minha mãe daquele lugar. Então, que daqui 3 anos eu esteja fazendo esse vídeo pra postar pra vocês e agradecendo por vocês terem me compreendido e ter me ajudado. E, enfim, se eu tivesse um pedido pra fazer e se eu tivesse certeza que ele fosse realizado, o único pedido que eu faria era para que trouxesse minha mãe de volta. Mas já que eu sei que isso não vai acontecer, então o pedido que eu faço nesse meu aniversário de lágrimas é que no meu próximo aniversário meu coração esteja mais confortado e eu possa sorrir um pouco mais, em vez de soltar apenas lágrimas. Claro que eu nunca vou deixar de chorar, porque é impossível você fazer um aniversário e não ter sua mãe por perto, mas que pelo menos o meu coração esteja um pouquinho mais confortável. Espero que vocês tenham compreendido o motivo de eu resolver ter feito esse canal, e espero que vocês me ajudem. Meu conforto para todas aquelas pessoas que também perderam o pai, a mãe, o irmão, o filho. Eu não sabia o que era sentir essa dor, agora eu sei. E que Deus conforte o nosso coração, né? Beijo e obrigado para quem assistiu o vídeo até o fim.